Boa tarde, meus amigos. Bom feriado para todo mundo. Hoje nós temos uma aula bacana. Hoje nós temos um encontro científico com a professora Nicole. Tá ali. Vou aguardar todo mundo ir entrando. Dar um aceno aqui para todo mundo. Alexandre. Doutora Dani Marangoni. Érica Franco Freire. Beduarte. Zulene. Aline. Renata. Cris Caran. Doutora Luciana Carneiro, como vai? Gente, hoje a gente vai ter a apresentação da doutora Nicole Bitchol, falando a respeito de ozônio na harmonização orofacial. Estamos aguardando ela entrar por aqui. Olá, doutora Simone, doutora Juliana. E eu vou ficar hoje tudo bem aqui, tudo joinha. Vou ficar de intérprete hoje porque a ozonoterapia não é muito a minha área. Professor Levi. Estamos aguardando aqui a doutora Nicole chegar. Doutora Nicole chegando. Deixa eu dar uma visualizada aqui. Meus controlezinhos aqui estão meio bloqueados. Deixa eu ver o que aconteceu. Tarará. Perguntas? Não. Pronto, agora vamos lá. Adicionando a doutora Nicole, para que a gente possa bater um papo a respeito de ozonoterapia na harmonização orofacial. Bem-vinda! Tudo bem, professor Januzzi? Tudo bem e você? Graças a Deus também. Bem-vinda aqui a Januzzi Cursos, o pessoal está chegando. Antes da gente começar, eu queria te agradecer a participação aqui com a gente, mais uma live da Januzzi Cursos. A gente está cada 2 dias, pelo menos, tentando fazer uma live. Às vezes a gente tem todo dia, às vezes a gente tem 2 por dia, conforme o pessoal também vai convidando a gente para participar de outras lives, né? Então, eu fico muito feliz de você estar aqui. Estamos aguardando para a gente marcar agora, se Deus quiser, esses próximos dias a gente tem uma normalização aí dessa situação que a gente vem vivendo, da pandemia, e a gente vai acertar nossas agendas para que você possa vir dar aula no nosso curso aqui em São Paulo. E a ideia é que o pessoal que frequenta aqui a Januzzi Cursos no Instagram possa participar, primeiro te ouvindo e depois tirando dúvidas. Então eu vou te ajudando aqui na medida que o pessoal for entrando, vou fazendo o papel que você faz quando faz as lives com o Levi lá, que eu já assisti algumas, conversando com o pessoal, e hoje eu que vou ficar na moleza. Vou ficar ouvindo e Uhum. lendo os comentários. Então eu vou dar uma desativada aqui nos comentários para que a gente consiga ver você direitinho, tá? O pessoal que tiver dúvida, manda as dúvidas, por favor, para a gente no pontinho de interrogação ali, que eu vou fazer a escrituração aqui, a secretaria da reunião de hoje, para que a gente possa depois passar essas dúvidas para a professora Nicole e a gente
segue daí com um momento de perguntas e respostas. Eu acho que a expectativa é grande para que todo mundo esteja aí, o pessoal está chegando. Feriadão é assim mesmo, depois a gente vai deixar disponível, né, essa live para quem não puder assistir agora, assistir mais tarde. A gente tem sempre uma procura boa pelas lives nos horários alternativos, porque nunca as pessoas estão disponíveis para falar na hora para assistir a hora que a gente marca. Então, obrigado por você ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente e a bola está com você. Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer. É uma honra estar aqui nessa live juntamente com você, ainda mais falando de um assunto que está super em alta, né? Principalmente pelo que a gente tem vivido através do Covid. E tem se falado muito do uso alternativo da ozonioterapia. Então, é uma área que, primeiramente, eu quero falar que requer muitos estudos ainda para a ROF. Todos os artigos que a gente encontra, porque aqui a gente tem que transmitir embasamento científico e não só experiência clínica, né? Mas a maioria dos estudos que a gente encontra é in vitro, é em animal. Então, a casuística que a gente aplica no consultório é embasado nesses artigos. Tenho bastante artigo para compartilhar com vocês. Depois, se vocês quiserem também mandar mensagem para pegar PDFs, para pegar o DOI, eu estou à disposição. Porque não adianta nada eu vim e ficar falando, tá, mas e o embasamento científico? Porque é o que muitos vêm com uma carta na manga para querer argumentar contra a ozonioterapia, né? Então, eu quero começar falando a respeito disso, que requer ainda estudos na harmonização orofacial. Por mais que a ozonioterapia seja antiga, a ROF, se a gente for parar para pensar, é muito nova, né? E para a gente conseguir literatura de conteúdo, requer, então, um tempinho, tá? Então, agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui. E a hora que você quiser que eu comece, posso começar. Já tem uns 5 minutinhos, né? Tem um tempinho ainda? Não sei que horas são. Deixa eu ver aqui. São 5 e 5. Se você quiser esperar até umas 5 e 10, a hora que você achar melhor. Eu acho que a gente pode começar aí tocando. Já tem 35 pessoas, depois o pessoal vai chegando. Perfeito, vai ficar salvo, né? E mais uma vez agradecer o convite em nome também da equipe do Levi. E vamos lá. Pessoal, então eu quero apresentar, introduzir vocês um pouquinho à ozonioterapia, tá? Mais baseado aí a ROF. Falar que o ozônio, ele é um gás altamente instável, né? Ele é um poderoso antioxidante, um poderoso bactericida. Ele vai ser utilizado muito para tratamento de água, alimentos, é um agente clareador. Ele vai ser transformado, o gás oxigênio medicinal em ozônio, né, através do gerador ou através dos raios UV naturalmente. Porém, por ele ser um gás altamente instável, ele depois logo se recompõe em O2, tá? A característica dele, ele é um gás incolor em temperatura ambiente. Ele é causado por deixar o nosso céu azul, por deixar passar apenas a refração da cor azul, né? E na medicina ele tem como função de proteger a vida. Então, a gente tem fins industriais e fins medicinais. O que a gente vai usar na ozonioterapia é o cilindro verde. Isso tem que se atentar bastante, tá? Então, o que a gente vai utilizar na realidade, o que a gente vai obter ali, só vai ter 5% de ozônio. 95% é oxigênio. Tá, mas como que é a ozonioterapia ao redor do mundo? Bom, ele está no sistema de saúde da Alemanha, da Itália, 16 países, ele é reconhecido na medicina. Infelizmente, ainda no Brasil, ainda não é reconhecido a ozonioterapia na medicina, porém, na veterinária, na odontologia, na fisioterapia, ele é reconhecido sim. Então, são inúmeros anos aí já de história, a gente tem comprovação científica sim, são mais de 1.897 referências que a gente tem.
Travadinha. Contraindicações, os benefícios, porque não é qualquer paciente que pode se submeter à ozonioterapia, tá? As propriedades do ozônio. Ele tem ação anti-inflamatória, anti-endêmica, antisséptica, modulação de estresse oxidativo, melhora da circulação periférica, oxigenação, anti-envelhecimento. Então, vou bater muito também nessa tecla por conta da ROF, né? Anti-envelhecimento. Ele é usado em diversas patologias, ele tem em ação inflamatória, infecciosa, isquêmica, né? Ele vai ter propriedades bactericidas, fungicidas e virustáticas. É como se ele fosse um antibiótico natural. Então, ele vai ser contraindicado para algumas pessoas. Quais que são elas? Quem tem diabetes mellitus descompensada, quem tem hipertensão arterial severa e descompensada, anemia grave e quem tem deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá, tudo bem, Nicole. E como que eu vou saber? O que eu tenho que fazer um exame, então, para eu saber se esse paciente pode se submeter, então, à ozonioterapia? Sim. Você tem que saber se ele tem hipertiroidismo descompensado. Hipertiroidismo descompensado. O hipo, ele deve fazer, é até benéfico, tá? Anemia profunda, então você vai ter que pedir um exame de sangue e verificar se ele tem a deficiência daquela enzima, a G6PD. Os cuidados que a gente tem que tomar com o gerador de ozônio. Não é qualquer material que você pode ir e utilizar o ozônio, né? A gente vai utilizar seringas descartáveis, Luer-Lock, tá? Para pegar o ozônio do gerador. Só que assim, ele pode ficar lá por no máximo 10 minutos. É o que a gente fala, que a gente consegue ter aquela concentração que a gente tirou do gerador. Depois disso, a gente não tem como garantir que aquilo que eu tirei do gerador vai estar lá dentro. Aqui são todos os utensílios que a gente pode utilizar, né? Apenas a seringa que vai ser de plástico, porque não é viável você utilizar uma seringa de vidro para ir retirar esse ozônio do gerador. A Declaração de Madrid sobre a ozonioterapia. Aqui os protocolos que a gente fala é tudo baseado na Declaração de Madrid. E não são protocolos que a Nicole inventou ou que qualquer outro ciclano inventou. Tudo que a gente se baseia é através da Declaração de Madrid. É ela que vai dar quantas microgramas a gente vai utilizar de ozônio e em cada região. Tá? Então, ela é um documento, né? É um trabalho guia científico para a gente utilizar. Então, a regulamentação na odontologia. Ela foi a partir de 2015, né, que eles regulamentaram, porém a gente tem que fazer a habilitação em ozonioterapia. É um curso de 4 dias para se fazer, tem vários lugares para se fazer, mas tem a ABOS também, que geralmente o pessoal recomenda bastante, tá? E aí, como destaque que eu falo da odontologia como um todo, depois eu vou enfatizar na ROF. A gente tem destaques aí na literatura, que ele vai baixar a 99,9 quanto ao índice de cárie, se a gente utiliza a água ozonizada ou o ozônio em si como tratamento. Então, quais são as técnicas de aplicação? Depois eu vou falar quais são liberadas para a odontologia. Nós temos que nos limitar à nossa área de atuação. Tem todas essas vias, insuflação retal, insuflação vaginal, autoemo menor, maior, auricular. Porém, quais que nós estamos habilitados devido ao nosso limite de área de atuação, tá? São essas daqui. Auricular, intraarticular, auricular porque a gente vai fazer a do ouvido, depois eu vou entrar nesse quesito. Intraarticular, como se fosse para DTM, intradérmico ou subcutâneo, né, ou com ventosas, o óleo ozonizado ou a água ozonizada, né? Essas aqui são as principais vias de aplicação. É quando nós temos o melhor resultado, é como se fosse uma ação sistêmica. São essas 4 vias. Insuflação retal, autoemo maior, autoemo menor e auricular. Dessas 4, a única que nós estamos habilitados a fazer é a auricular.
Vamos supor que vocês estão com um paciente que está em um processo de necrose, que você já fez todo o protocolo. Porém, você quer entrar com essas vias principais de aplicação. Então, você precisa ter uma enfermeira, uma pessoa habilitada a fazer nessas outras vias que nós não estamos habilitados. Então, a via auricular, que é a única via principal que nós podemos fazer, né? Quando a gente vai fazer a utilização, tem que umidificar o pavilhão auricular, verificar se ele está intacto, porque se ele não estiver intacto, não pode se fazer. E sempre que você vai fazer um procedimento de ozonioterapia, eu gosto de dar também para o paciente como se fosse uma gaze ou um paninho molhado com água, por conta da toxicidade. Pois eu vou entrar nessa parte. Então, vamos supor, vai fazer a via auricular. Eu dou como se fosse uma gaze para o paciente encharcada com água, para ele ficar inalando. A indicação para a gente fazer a via auricular seria após procedimentos como um todo de harmonização orofacial, exceto toxina botulínica, tá? E pós-bichectomia, pós-extrações, pós-lip lifting, ela vai ter uma melhor cicatrização. Aqui é só para a gente ver como que seria para identificar uma... tudo bem, mas a gente não sabe especificamente se tem uma perfuração timpânica. Você vai mandar o seu paciente fazer um exame. Se você desconfia, sim, é isso que você vai fazer. Porém, quando você vai fazer a sua anamnese, vai ter lá os quesitos, as perguntas específicas para a ozonioterapia. E aí você vai perguntar se ele está com alguma dor intensa no ouvido, se está com coceira, se teve saída de sangue, se teve qualquer uma dessas respostas para sim, você sim vai ter que mandar ele para um especialista para analisar se ele está com alguma perfuração timpânica antes de usar a via auricular na ozonioterapia. Então, vamos falar aqui um pouquinho da ozonioterapia na odonto. Para a gente utilizar para infecções, as doses sempre vão ser mais altas, vão ser concentrações mais altas. Inflamações, doses médias. Para dor, doses altas. A gente tem que ir analisando o resultado do paciente. Você vai ter que ir perguntando para ele como que está a sintomatologia dele. E a gente vai alternando entre médio e baixo. Tá, mas baseado no que nisso? Na Declaração de Madrid. Aqui não é nenhum protocolo meu, e sim, é tudo baseado na Declaração de Madrid. Quando nós quisermos bioestimular, sempre vai ser doses baixas, baixas concentrações. Bom, o tempo de vida do ozônio, né? Como eu falei, ele é um gás altamente instável. E quanto mais baixa a temperatura, mais tempo a gente vai conseguir garantir com que ele exista, tá? Então, por isso que geralmente a gente fala que dentro da seringa, após você retirar do gerador, a gente consegue falar aí por, no máximo, uma média de 10 minutos, porque a gente não tem muito como saber como que está a temperatura ambiente. Tem cidades que são mais quentes, são cidades que são mais frias. Então, por isso que nós falamos 10 minutos após você retirar com a seringa do gerador. A respeito da água ozonizada, a gente também tem um gráfico aqui que mostra para a gente como que é a degradação do ozônio na água. Tudo vai depender a respeito da temperatura e da pureza da água. Quanto mais fria a água, quanto mais pura, por mais tempo a gente vai garantir que aquele ozônio está na água, tá? Então, o que a gente recomenda? Que você tome por, no máximo, 200 ml de água ozonizada. Já vi muitas pessoas que tomam água ozonizada. Ai, nossa, é para tomar ozonizado não é para tomar água ozonizada o dia inteiro. E sim, apenas 200 ml. E lembrar que ele não vai ter uma ação sistêmica do tipo. Você não vai ter os benefícios como se ele fosse uma ação antioxidante como um todo, e sim, ele vai agir no estômago, no sentido de melhorar uma gastrite, melhorar uma úlcera, seria nesse sentido. Aqui que eu falei para vocês, quando a gente toma água ozonizada, não, nós não vamos ter os benefícios sistêmicos. Então, quando que a gente vai usar a água ozonizada na odontologia, nos procedimentos de Hoff, né? Como antisepsia, para a gente higienizar a pele, para também fazer um bochecho no paciente, para acalmar a pele após fazer um microagulhamento.
O óleo ozonizado também é bastante utilizado e preconizado na ROF, tá? Porque ele tem uma ação hidratante, ele vai ajudar muito a cicatrizar, ele pode ajudar até a gente utilizar ele a modelar, quando a gente vai fazer após um preenchimento labial. Então, isso é muito bacana. Ele tem uma ação antioxidante. Então, aqui todas as funções do óleo ozonizado, hidratação, para clarear manchas, olheiras, para utilizar em casos até de necrose após a melhora, tá? Protocolo E você facial. que faz... O óleo ozonizado? É. Não, o óleo ozonizado eu compro. A gente compra o óleo ozonizado. O que a gente consegue fazer é ozonizar um creme. Tá? Aí depois tem os protocolos certinhos. Porém, o óleo ozonizado a gente compra diretamente dos representantes. E dá preferência sempre para ser o óleo de girassol. Ele não tem um odor muito agradável, tá? Tem algumas marcas que têm um odor um pouco mais agradável. É algo que, assim, é a reclamação do paciente. Porém, os benefícios que ele traz são excelentes. Desde a pele, para hidratar, para melhorar a cicatrização, como até para aplicação em bolsas periodontal. Tem bastante estudo disso. Então, ó, a aplicação do ozônio no colo e na face. A gente pode aplicar subcutâneo, né, intracutâneo, ou a aplicação do óleo ozonizado, esse que eu acabei de citar para vocês. Aqui é uma marcação que a gente pode... As áreas que nós podemos fazer subcutâneo aplicação. Então, aqui são algumas exemplificações onde que nós podemos utilizar a ozonioterapia na ROF. Em cicatrizes, em rugas finas, em rugas mais profundas, né? Que nada mais seria também do que cicatrizes, vamos falar. IPRF ozonizado, as aplicações subcutâneas de face, de colo, auricular, as ventosas, em protocolos de necrose, e ele também age como se fosse uma antitoxina, tá? Gente, lembrando que precisa de muitos estudos, porém nós sabemos que a gente não pode associar uma aplicação de toxina junto com o Botox, tá? Eu já no consultório, vamos supor, uma pitose palpebral, e você aplicar dentro dos primeiros 5 dias da ação da toxina botulínica, é mais um aliado para a gente tentar reverter esses efeitos indesejáveis da toxina. Além de a gente entrar com laser terapia, pode entrar também com um ozônio. Ele pode funcionar também como um bioestimulador da pele. Falei para vocês, na aplicações subcutâneas. Para aquelas pacientes que gostam de um tratamento mais natural, né, sem química. Então, a gente poderia utilizar o IPRF ozonizado. Também tem algumas pesquisas, aí tem alguns artigos falando a respeito de paralisia de Bell, utilização no briquismo e no bruxismo. Aqui alguns resultados para vocês verem de aplicação de IPRF ozonizado. Quando você faz essa aplicação na pele ou no subcutâneo, ou intradermoterapia ou subcutâneo, você mistura ele com alguma substância? Ou é o gás direto? É o gás direto, na concentração que a gente preconiza para utilizar subcutâneo, tá? E tem que tomar alguns cuidadozinhos, do tipo não estar em nenhum vasinho, se atentar a isso. A gente sempre, geralmente, vai utilizar uma agulha de 13 milímetros, vai entrar só com o biselzinho da agulha, dá uma leve aspirada para ver se não está dentro de algum vasinho e já logo vai aplicar com a concentração que a gente preconiza de acordo com o Tratado de Madrid. Aqui o mecanismo de ação inicial, como que ele é metabolizado, como que ele é absorvido pelo nosso organismo, né? Ele vai reagir imediatamente após a gente injetar e ele vai ser transformado em peróxido de hidrogênio, tá? Ele vai ser neutralizado dentro de meio a 1 minuto. Então, assim, nós não vamos ter no organismo O3, deixar isso bem claro, nós não temos como catabolizar isso. Então, é isso que a gente vai ter. Nós vamos ter... Lembra que 95% é oxigênio e 5% é ozônio. Então, esse 5% nós vamos transformar em peróxido de hidrogênio, depois vai ser eliminado pelo nosso sistema oxidante.
E o resto vai se converter a gente vai ter o aumento da nossa circulação, certo? Nós não temos 95% aí de oxigênio, então a gente vai aumentar aí a nossa circulação. Peraí que voltou. O mecanismo de ação de reação secundária, né? O peróxido de hidrogênio ele vai ser um mediador do ozônio, ele vai disparar efeitos terapêuticos e vai ativar o nosso sistema de defesa imunológico e vai ser eliminado depois pelos rins e fígados. A respeito um pouquinho da toxicidade, sempre a gente reparar se o paciente ele está tossindo. Isso é um dos principais sintomas, é um dos principais e os primeiros sintomas. Se o seu paciente começou a tossir logo após você fazer a aplicação, interrompe. E sempre lembrar que não começar com doses altas, somente em casos de necrose, infecção, aquilo que eu falei lá. Aqui deu uma travadinha. Ah, tá. Voltou. Quer que eu repita, Genuzi? Não, deu para ouvir. Deu para ouvir? Perfeito. Ó, aqui a respeito das concentrações e se elas forem inaladas, o que pode acontecer. O paciente primeiro vai começar a falar, vai começar a lacrimejar, vai começar a tossir, vai começar a ter náuseas, tá? Essa toxicidade do A3, ela é devida a quem, do ponto de vista metabólico, para dar esses efeitos adversos? Do ponto de vista metabólico, assim, a gente não tem como catabolizar ele, né? Exatamente por isso que quando a gente inala ele em excesso... Na inalação, você está dizendo. Exatamente, a inalação, não da aplicação em excesso. Mas se mesmo assim aplicou em excesso e o paciente começou a ter esses sintomas, interrompe. A habilitação em ozonioterapia, que eu comentei com vocês, para ter o certificado precisa de ter 32 horas aulas, né? São um curso de 4 dias. E hoje já é reconhecido pela ozonioterapia, pela odontologia, desculpa. Hoje já é reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia a ozonioterapia. Porém, tem que ter o curso de habilitação para exercer a ozonioterapia no consultório, tá? Então, aqui tem alguns embasamentos científicos que depois eu queria utilizar eles para a gente justificar, se tiver aí alguma pergunta a respeito de como que é o mecanismo de ação. Uhum. Depois vou mostrar aí para vocês e deixo o dói também para todo mundo, se quiser bater foto para ter acesso. E é isso, Januzi. Perguntas tem um monte aqui. Tem um monte de perguntas. Eu vou dar uma liberadinha aqui nos comentários agora também, para a gente poder ouvir novas perguntas e novos questionamentos que os colegas possam eventualmente fazer. Achei bem interessante. Eu particularmente não trabalho muito. A gente está com um colega nosso aqui, que eu acho que deve estar por aqui, que é o Flac, do Rio Grande do Sul, que trabalha bastante com ozonioterapia por lá. A gente tem um parceiro comercial bem bom aqui, que é o pessoal da Tonederm, que tem uma máquina interessante de ozonioterapia, mas a gente não brincou com isso ainda, principalmente na harmonização e principalmente por essa questão que você falou, né, da falta do embasamento científico. de algum embasamento científico, principalmente voltado para a área da harmonização facial, porque a gente percebe que tem muita gente fazendo muita mistura, né? Eventualmente funciona, eu não sou contra fazer, né? Eu sou contra ensinar a fazer sem ter o embasamento científico né? Mas é bem interessante. A gente tem algumas perguntas aqui que eu vou começar a te repassar, né? Primeiro, o Levi pede para você explicar um pouquinho o óleo ozonizado nas necroses, como ele atuaria nas necroses relacionadas a produtos da harmonização orofacial. Tá, vamos supor aqui numa necrose, vamos supor de um nariz, tá? Como a gente viu ali, uma das ações do óleo ozonizado seria de cicatrização, acelerar a cicatrização, além de hidratar e tudo mais. Então, além da gente fazer o protocolo de ozonioterapia, injetando gás, utilizando ventosa, eu dou para o meu paciente o óleo ozonizado para ele levar para casa e aplicar
diariamente o óleo ozonizado Uhum. na área, devido à situação de cicatrização, acelerar a Tá. cicatrização. Sim, você usa todas aquelas características benéficas que você citou, de anti-inflamatório, bactericida, fungicida, ele é todos os cidas que Biostático, tem, exatamente. né? Cicatrizante, enfim, todas as... Uma coisa que eu não entendi, até pela Pode. instabilidade do O3, por que no óleo ele ficaria estável? O óleo deixa ele estável, é isso? Por que que o óleo deixa ele estável? Primeiro que você vai armazenar o óleo em geladeira. Tá. Você vai comprar o óleo e vai Mas armazenar o óleo deve em ter um tempo também de. tem por um ano. Por um ano. Ah, A própria indústria te manda, tá lá a data de fabricação e o tempo que ele vai ficar refrigerado, tem que ser em geladeira. A partir do momento que você deixou ele em temperatura ambiente, você não tem mais como garantir que o óleo está ozonizado, devido a essa instabilidade dele. tá. E você Tá? poderia aí, se você tiver a máquina, ozonizar esse óleo de novo, será? Pergunta de leigo. Tudo Eu vou ser pode, muito né? Porque não tem nada escrito, né? então, esse, eu vou ser muito sincera, esse é o calcanhar de Aquiles, né? Infelizmente, a respeito da ozonioterapia, porque a maioria, 90% dos estudos é em animal, é in vitro, então, assim, a gente Aham. tenta se armar com unhas e dentes com os artigos que tem, né? Então, Você tudo tem que eu alguma vi coisa falando dele ozonizado com óleo de coco? com óleo de coco, não, já vi em azeite. Em azeite eles têm comercializado. O que eles falam é que já tem um estudo que compara os óleos e está comprovado que o de girassol é com que a gente garante maior estabilidade Legal. e que ele vai estar mais ozonizado. Depois eu disponibilizo, eu tenho isso, tem em PDF, tá? A óleo Tá. de coco não vi, tem em azeite, azeite tem. É porque o óleo de coco também eu já ouvi um monte de coisa a respeito. Primeiro que é um santo remédio e depois que nem tanto. Enfim, Uhum. é outro mito dentro dessa área da saúde, né? Porque é muito bom. Já vi alguns estudos comparativos mostrando que ele é altissimamente calórico e que ele tem muita gordura trans, né? Muita gordura vegetal que faria mal para o teu colesterol, só que não, né? Em estudos comparativos onde você deu uma dieta de altíssimas concentrações de óleo de coco, comparado com manteiga vegetal, com outros produtos, ele é Uhum. um dos menores. Enfim, é uma possibilidade de se ver. Uma outra Sim. pergunta que tem aqui do Edu Flá, que é se via retal e via auricular pode ser feito na mesma sessão. Pode, porém, lembrando que a via retal nós não estamos habilitados. Está Sim, fora da nossa área de atuação. Então, assim, falando a respeito das vias principais de ozonioterapia, nós podemos fazer duas ao mesmo tempo. É o máximo. Então, assim, em tá. caso de infecção, em caso de necrose, você sempre vai preconizar por utilizar duas vias. A via que nós estamos habilitados é a auricular. Todas as outras você vai precisar de um enfermeiro habilitado e que venha no consultório aplicar para você. Mas pode sim. A via Tá retal é a aí. principal via. E como você insufla esse gás via auricular? É com a seringa, alguma coisa? Tem um esteto específico, é um esteto. Na pontinha você vai acoplar aqui. Infelizmente eu não tô Sei, com eu ele sei como aqui, é. mas Aham. é o esteto. Na pontinha a gente vai acoplar. É como se, aquele transferidor Sim, de o transferir transferzinho, um preenchimento. adaptador. E Uhum. coloca a seringa, o Luerlock lá, e coloca lentamente, não vai e Sim, vai dá com tudo. pressão e estourar o tímpano. Exatamente. A Geise faz uma pergunta aqui nos comentários. O óleo é sempre usado na pele, né? Na superfície. Isso Sim, aqui deixar bem claro, ele não é injetado. É isso aí. não. Na pele, na superfície, como se fosse uma hidratação, melhorar Exato. a cicatrização, antioxidante. Ele dá um booster no azeite, qualquer que seja ele, no tipo de óleo, para melhorar as características pelas propriedades do O3, né? Sim, não sei fazer jabá, mas tem uma empresa que tem uma linha de home care com ozônio. Uhum. Eles têm um produto específico para fazer antisepsia da pele com ozônio. Então, ao invés da gente usar clorexidina, que é altamente
alergênica, né? Então, a gente Uhum. pode utilizar essa espuma antisséptica com ozônio, bem bacana. E tem Tá, os cremes que são ozonizados dele. tá. Bom, depois você pode. Não, aqui não tem. Não A gente não tem problema de falar marca, tá? Porque é assim, da se eu não. Filozon. É da Porque se a Filozon. gente, se a gente não fala marca, a pessoa não sabe onde compra, né? E aí Então, não sabe claro. nem seguir. Então a Januse Cursos ela é bem aberta, porque na verdade a gente fala a marca de todo mundo que presta. Perfeito. Então vamos lá, vamos à marca. Eu vou ser bem Né? sincera e Porque vou senão falar as as minhas pessoas particularidades. vão comprar onde quiserem, né? Eu tenho o gerador da Ozone Life, tá? Por uma questão de custo-benefício. Sempre ver Uhum, os geradores que tem Anvisa, né? Gosto sim. muito da Filozon, porém a Filozon é extremamente mais caro o gerador dela e o da Ozone Life funciona tão bem quanto, tá? Você já usou o da Mas aí, Tonederme? Ou já viu? não. Não. Porque é Tunederme? um Não. Tonederme. Tonederme. Eles têm Não. Conheço da Ozone Line, Ozone Life e o da Filozon. São as três principais marcas do mercado. Esse eu não conheço, Tá, confesso. legal. Tá bom. É, Por que ele é Ah, contraindicado no diabetes? Você afirmou aí, veio essa pergunta agora que eu não me lembro de quem foi. Deixa eu ver por que aqui. que ele é contraindicado no diabetes? Primeiro que assim, o diabetes descompensado, tá? Não é que ele é Tá. contraindicado no diabetes, mas sim no descompensado. Assim como Aham. para a gente fazer qualquer outro procedimento, vamos supor, uma toxina botulínica, a gente já tem que tomar cuidado com isso, uma qualquer cirurgia. Então, o ozônio ele vai ser contraindicado só no descompensado. Agora, a razão, Tá. posso ir atrás e pegar um artigo para justificar especificamente do porquê. Mas penso eu que É. qualquer descompensação, exceto o hipotiroidismo, ele ajuda a controlar o hipotiroidismo. Hiper é contraindicado. O hipo, ele é recomendado fazer. Porque teoricamente o paciente diabético ele tem todos aqueles problemas de irrigação terminal, feridas diabéticas, eventualmente para um tratamento superficial, deveria ser indicado, né? Eu também vou dar uma O óleo procurada nisso, não ozonizado sabia. não tem o óleo não teria Ah, contraindicação, tá, Januse, mas tá sim bom. a aplicação. As medidas, aquela retal, auricular, Exatamente, seriam as vias são as principais principais. vias, tá? Exatamente, quanto Uma a outra isso. pergunta que fizeram aqui é a diferença de autohemoterapia maior e menor. Quais são as diferenças? A autoemo menor é como se nós fôssemos te dar uma vacina de ozonioterapia. É como se eu fosse dar uma autovacina. Eu vou tirar um Aham, pouquinho do seu sangue, vou ozonizar e vou injetar intramuscular, tá? tá. Tem a quantidade certinha, isso lá baseado no Tratado de Madrid. A Madrid. autoemo maior, nós vamos fazer transfusão mesmo de sangue, de bolsa de sangue ozonizada. Então, essa é a Hum. diferença. Pô, é caso gravíssimo, né? Exatamente, para Tá. pacientes que estão câncer, já estado mais avançado, tá? Deixa eu ver Eu se não sei tem se o mais pessoal aqui. pegou, a marca que tem o home care ozonizado é a Filozon, e que tem essa espuma para antisepsia. Eu sou bem Tá. fã. Ah, eu vi no congresso desse pessoal aí. É, Então, o O3 se usa para antisepsia, o óleo ozonizado, o de girassol, ele já vem pronto. perfeito. Compra na Filozon também, não? Esse o óleo ozonizado? Sim, na Filozon, na Ozone Line, na Tem Ozone vários. Tá. Life, tem vários. Vou dar a minha particularidade. Para fazer esse home care, porque eu aplico ele puro, tá? Você pode tanto Uhum. aplicar o creme, mas eu aplico ele puro para cicatrização. O da Filozon é mais... não é tão fedorento, vamos dizer assim. Entendi. O outro Tá. é Mais bem usável. forte o cheiro. Sim, tem um odor bem forte, bem Tem uma outra apurado. pergunta que fizeram aqui durante a apresentação, se é possível usar a água ozonizada como limpeza de superfície, e a comparação da eficiência disso com hipoclorito para substituir o hipoclorito. Sim, pode, com certeza. Porém, o que não é viável?
a gente consegue garantir que em temperatura ambiente ela vai ficar, isso tem estudo, posso depois mostrar. Ele vai ficar em temperatura ambiente, a gente consegue garantir que essa água vai estar ozonizada por 30 minutos. Se você deixar ela em geladeira, ela vai ficar de 4 a 6 horas, você consegue garantir que ela vai estar ozonizada. Então, assim, eu fico pensando só quanto a Praticidade. rotina logística de você ficar ozonizando a água para fazer... Todo dia, o dia todo. Exatamente, mas sim, pode. Tá, legal. É uma boa, né? Em época de Covid-19, é bom saber. Porque uma das coisas que mata o vírus é a oxidação, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar nessas propriedades bactericidas e virucidas que o O3 tem. Sim. Algum tipo de protocolo de mistura, trabalhos do O3 com o PRP, o IPRF? Qual protocolo? Para harmonização, como você pega uma seringa para um X de sangue, alguma coisa assim? Então, é aquilo. O que eu vou falar aqui é casuística de consultório, gente, tá? Então, sempre que menos é mais. Então, é como se a gente vai pegar a mesma quantidade que se pode injetar subcutâneo. E a gente vai ozonizar aquele que é uma outra IPRF ou pergunta aquele... já. Tá. A gente vai ozonizar aquele IPRF ou aquele PRP com aquele MCG de ozônio e vamos injetar. Então, seria praticamente esse protocolo. Menos é mais. E vendo como que o paciente está respondendo àquilo. Nunca doses altas, somente quando está com infecção, casos extremos. Tá. E essa mistura no PRP ou no IPRF você faz com as duas seringas, é isso? Exatamente, com a seringa. Uma seringa vai estar com o sangue, com O3, outra com ozônio. Tá. E me perguntaram aqui também a porcentagem que você usa de O3 para tratamento da flacidez subcutânea. Porcentagem. Posso mostrar aqui para vocês o protocolo que geralmente eu faço no consultório. Tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês, mostrar uma papada também. Seria disso? É o subcutâneo ou de papada? Desculpa. Subcutâneo, mas pode mostrar os dois. Vou mostrar o de papada e vou mostrar o subcutâneo para vocês. Cadê? Ai, gente. Tem uma outra aqui que é o Dr. Maurício Araújo pergunta, enquanto você vai achando aí, ele pergunta assim, que ele fala que ele faz massagens nos pós-procedimentos com óleo ozonizado, se existe alguma contraindicação, problema se ele entrar no pertuito. Não, pelo contrário, tem gente que passa até no pertuito para acelerar a cicatrização. Lembra das propriedades dele? Bactericida, vírus. Isso aí. Então, ele é até preconizado. Legal. Cicatrização, tá? Então, ó, facial, geralmente o protocolo que eu faço... Deixa eu tirar aqui a perguntinha da frente, peraí. Pronto. Então, a gente vai fazer aí intracutâneo, subcutâneo, né? E também associar ao óleo ozonizado. Meu paciente sai do consultório com um frasquinho de óleo ozonizado. Ou senão eu vendo para ele o da Filozon, o creminho já home care deles. Então, a gente vai fazer aí de 10 a 12 sessões, intervalo de 1 a 2 vezes por semana, dosagem super baixa. Já vou mostrar para vocês a dosagem. Lembrando que a dosagem é do Tratado de Madrid. Tá lá. A tabelinha e vai estar escrito para a pele, tanto, tá? E depois a gente obter o resultado e vai fazer manutenção 1 vez ao mês, tá? Vou mostrar aqui a dosagem. Peraí que eu vou abrir. Devia ter deixado aberto já, desculpa. Se você quiser ir falando... É muito difícil programar a máquina de ozônio para fazer as misturas, não? Não, pelo contrário, é super simples. É assim, ela é praticamente autoexplicativa. E ela vai ter uma tabelinha lá em cima que vai mostrar pra gente quanto que eu tenho que colocar no botão para obter aquela concentração de microgramas
de ozônio. E aí você vai dosar o cilindro e dosar a máquina, né? Se for a manual, tem as que já são automáticas, já de você colocar. Eu quero ter na seringa 8 mcg. Você vai colocar, ela mesma já vai disparar e já vai programar. Então é muito tranquilo. E ela enche a seringa sozinha. Ela tem depende da máquina que a gente vai utilizar. Tá. A que eu tenho, que é a da Ozone Life, você tem que apertar o botão, tá? E aí ela vai e sobe a seringa. Uhum. A da Filozone, você vai dar só o play e ela mesma já vai disparar. Mas na da Ozone Life, você controla até quanto você quer, tá? Isso também evita de você ir e usar... Você controla melhor, vamos dizer. Certo. Porque você vai pegar uma seringa de 10 ml, mas você quer só apenas 5. Então, você pode ir controlando. Tá. Protocolos de mescla para o IPRF, buscar no Tratado de Madrid, né? Buscar no Tratado de Madrid, exatamente. Isso daí. A aplicação pura dói muito? Não, não dói. Não dói. O paciente relata um leve desconforto, que você vê a pele levantar, ela infla, se a gente pode dizer assim, mas o paciente não sente nada, tá? Vou falar aqui a respeito de papada. Dói mais a picada. Dói mais a picada, exatamente. E eles relatam que dói menos do que uma lipoenzimática. Ah, bom. Então, qualquer coisa dói menos que a lipoenzimática. Mais tranquilo que a lipoenzimática, sim. Na hora que você coloca o que eu já ácido, fiz no qualquer coisa dói menos. Não é? Então, você faz isso. O que eu já fiz, eu já associei já um resultado de uma lipo de papada enzimática. O paciente ainda não estava satisfeito, feliz com o resultado. Eu depois finalizei com sessões de ozonioterapia para a papada dele. Melhorou. Estou procurando aqui para vocês verem como que fica. Vou mostrar como que é o protocolo de acordo com o Tratado de Madrid para a pele. Tá? A nossa professora, a doutora Carol Albuquerque, lá de Fortaleza, diz que ela já viu que a ozonioterapia de óleo tem que ser com óleo industrial. Quanto mais simples o óleo, maior a estabilidade, é isso? Sim. Por isso da escolha do óleo de girassol. De dar preferência pelo óleo de girassol e você vai comprar diretamente mesmo com o representante. Você não vai ozonizar o óleo. É diferente da água. Sim. Tá? E a água... O protocolo, mesma coisa, está também no Tratado de Madrid. Ele vai colocar, tem lá uma tabelinha mostrando 200 ml de água para uma certa quantidade você vai colocar de tempo lá, que você vai plugar uma mangueirinha, como se fosse no gerador, e vai deixar no becker com água para ele ozonizando a água. Depois você manda para a gente o link do Tratado de Madrid, a gente publica lá na Januse Cursos também, no Stories, tá? Mano, pode deixar. Fisioterapeuta pode fazer ozônio retal? Acho que pode, né? Fisioterapeuta pode tudo. Fisioterapeuta pode tudo. Fisioterapeuta pode tudo. Eu não sei como que é para eles, mas se eles têm que também ter a habilitação ou se é somente por um curso, eles já conseguem fazer. Eu acho que provável deve ter alguma coisa assim, mas em termos de competência para a área de atuação, corporal pode. Filozone, maravilhoso, Blue M. Blue M é oxigênio, né? Ou não é o 2? Blue M? Alguém tá Fernando de Almeida, do Rio. Sabe qual é o Blue M? É um frasquinho azul assim, mas aquele é oxigênio puro. É oxigênio, não oxigênio puro, não é. Aqui tem uma tabelinha mostrando como fazer água ozonizada para facilitar aí para quem quiser dar print. O volume de água vai colocar 250 ml para 40 mcg, só vai programar no gerador e vai deixar lá por 5 minutos, tá? Não tem segredo. Printem já. Vou mostrar aqui o protocolo facial. Creme dental sem flúor e com óleo de malaleuca. Mas foi só um comentário, acho que a Rose. Ela não falou mais nada. Creme dental sem flúor e com óleo de malaleuca. Tá bom. Assim, eu vejo que o Teve uma outra colega aqui que me perguntou dos pontos de preenchimento do malar. Essa aula é outro dia. Essa daí já. O pessoal me vê online e me pergunta como é que faz preenchimento.
Estou procurando só aqui o cutâneo. Que eu... Já vi casos, o Corac, já vi casos em que o ozônio é usado para auxiliar em feridas em diabéticos, mas deve ser de uso tópico, daí ok, né? Que você falou. Exatamente, para uso tópico, é para Diabéticos isso. compensados não podem tratamento via sistêmica, é isso mesmo. Exatamente o que a doutora falou. Onde Sim. comprar o esteto auricular? Boa pergunta. Nas próprias empresas que vendem o gerador, na Filozon, na Ozone Line, na Ozone Life, eles vendem o esteto na faixa de uns R$ 70. Respondidíssimo. Doutora Viviane, Tá? tem palminhas. Onde vende o gerador do ozônio acha o esteto? Sim, foi a que ela respondeu agora. Sim. Água Faixas ozonizada, o ventosa aparelho também. separado. Quando se compra o aparelho de ozônio, peraí. Para fazer água ozonizada, se é um aparelho separado de quando você compra o aparelho para o ozônio. Não, né? É tudo a mesma coisa. É o próprio gerador, porém o que você vai precisar comprar, que é o que eles tentam vender, é uma torre para você colocar água e ozonizar. Mas você com um becker, com Aham. uma rolha e uma válvula e plugar a seringa, oh meu Deus, a mangueira de silicone que vem com o próprio gerador, é apenas isso. Você vai precisar do gerador, o gerador e o esteto, né? A ventosa Sim, também é sim. bacana para a gente utilizar, para principalmente uma área de necrose, para você deixar nebulizando o ozônio na região, tá? Mas quanto à água ozonizada, você tendo um becker e a rolha, você já vai conseguir fazer, tá? Não tem muito Legal, segredo, né? legal. Então ela está falando porque ela comprou o gerador de ozônio, é só ter um becker. Não precisa comprar a torre. Você indica um Eles aparelho tentam, viu? que... Eles vão empurrar tudo. Ah, sim, lógico. Essa é a função deles, né? Você indica um aparelho para Exatamente. higienizar o ambiente com ozônio? Tipo, a sua sala clínica tem uma névoazinha de ozônio assim? Não adianta nada, né? Não, não adianta. Não tem, precisa de embasamento científico, gente. Então, esse é o calcanhar de Aquiles, É, vamos dizer. Não tem, não tem. Se você quiser que o pessoal gastar tá oxigênio à preocupado toa, com o Covid, né? Mas spray de água, sim. água ozonizada no ar após os procedimentos tem fundamento? Médio, né? Não. Não Tem tem como embasamento demonstrar. científico. É como O aquelas problema é o embasamento máquinas científico. de esterilização do ambiente por luz ultravioleta. Aquilo tem que ter uma certa potência e um certo tempo de exposição para conseguir esterilizar, principalmente quando não é de superfície, porque quando é a lâmpada de superfície, ok, né? Você com um tempo curto e até uma luz fraca você consegue, né? Agora, por exemplo, tem uns caras vendendo agora um carrinho que você põe no consultório e fica acesa uma luzinha azul lá, ultravioleta, para esterilizar o ar do consultório. Não Eu dá, já mas vi o até bicho em que está lá do academia. outro lado não morre, né? Eu já vi até em academia isso, um aparelhinhozinho lá em cima. E é Então. aquilo, gente, tem que ser com um embasamento científico. Você querer gastar dinheiro com isso à toa sem ter uma certificação é complicado. Então, A Paty Salazar está perguntando aqui como funciona o tratamento, só que eu não vi qual é o tratamento que ela perguntou aqui antes. tá. Não, a gente não indica ozônio para esterilizar o ar ambiente. Eles querem que você veja. Não, hoje ela não vai poder misturar na prática porque ela está no sofá da casa dela, entendeu? E a Infelizmente, máquina está hoje no não vai. consultório. Pois a gente faz uma demo. Hoje não vai ter jeito. Como podemos ter acesso a essa tabela do protocolo do Tratado de Madrid? A gente vai colocar aí a tabelinha no Sim. curso de ozônio, doutora da curso de ozônio direto. Ela é nossa professora de ozonioterapia da especialização aqui em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, na São Leopoldo Sim. Mandique também, não? Tudo canto é canto. Pronto. Sim, Seria... sim, já bem na Leopoldo, tá faltando na Neon, tá faltando o módulo de ozonioterapia. Mas lembrando, gente, Neon. que você depois precisa fazer a habilitação em ozonioterapia. Por mais que você tenha na ROF, você Um vai precisar curso da próprio. habilitação. Porque a carga horária da Curso ROF próprio. não dá o tempo, Não né? dá. Não dá as 32 horas. A Mas ele Karina vai ver tá, tudo.
A Karina está perguntando se a sensação da injeção subcutânea é similar à carboxiterapia. Se é similar da carboxiterapia? Então posso falar porque assim, eu já fiz carboxiterapia e eu já E fiz dói, mas a carboxi dói, depende. Se for na pálpebra, dói. Então, mas porque não eles injetam dói. muito. Porque a carboxi, a ideia não é usar o gás carbônico, é usar o gás para romper fibra. Então, por isso que dói. Né? Não é a mesma função, eu diria. Eu sinto o seguinte, eu posso falar o seguinte, eu sinto a picada, o gás mesmo. Tem gente que fala aqui que bem menos que carboxi, tarará, o blue é oxigênio. Acredito que fisioterapeuta Levi está falando não pode executar nada invasivo. Mas é que não sei, é cavidade do corpo, é verdade. É invasivo, é privativo de médico. Tratamento por abertura natural do corpo é privativo de médico. Está na lei do ato médico. Então, o fisioterapeuta não pode. Bem lembrado, Levi. Não pode. Blog do ozônio. Sim, mas enfermeiro pode. Enfermeiro fazer a via retal. Mas é porque ele faz o que o médico manda, né? Porque ele é só a mão do médico. Posso usar água oxigenada na caneta tríplice, na seringa tríplice? A água ozonizada? A questão é o seguinte, porque depois ele vai passar por todo o mecanismo da cadeira. E o mecanismo da cadeira, muita parte é plástico. E que não é indicado. Não pode. Fica aí, não é que não vai pode. Vai derreter as borrachinhas todas. Você não tem como garantir que essa água vai estar ozonizada. Também ela vai perder o efeito muito rápido. Ela vai pode fazer skin buster com água ozonizada? Pode, porque ela já falou. É com gás mesmo. Eu tô tentando achar. Faltam só 3 minutos. Ai, meu Deus. Sabe? Passa muito rápido. Caso não, eu não acho, eu te mando, Marcelo, e aí você pode postar, tá? Do protocolo. Me manda que eu coloco lá no Stories junto com o coisa, tá? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quero fazer capacitação. Quais instituição você indica para fazer capacitação? Eu recomendo a BOS, que é a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia, né? Porque assim, dependendo de onde você vai fazer, você vai levar o certificado e eles implicam, porque depois vai ter que levar lá o certificado no CFO para conseguir sair. Então, eu indico da ABOS, tá? É bem bacana, bem abrangente. É aqui em São Paulo? Tem em São Paulo. Tem? Tem em São Paulo. Tá. Muito bem. Tem o site deles, é bem bacana. Nós vamos ser mandados embora do Instagram, então antes de que mandem a gente embora, eu gostaria de agradecer em nome da Janus e Cursos por mais esse encontro científico, a presença da professora Nicole Bettiol, que engrandeceu mais essa tarde, dando informações sobre ozonoterapia na ROF, de maneira científica, de maneira séria, como a gente sempre faz as coisas por aqui, né? Nós e todos os membros da equipe aí da Janus e Cursos e da Levi Cursos. É um prazer ter você aqui. A gente deixa lá salva a live. Boa noite, Levi. A gente vai deixar tanto salva no Stories, como depois a gente vai deixar no site do janusecursos.com, para que o pessoal possa acessar, tirar dúvidas e voltar a ver, e, enfim, a procurar você. 1 minuto para as suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui. Te admiro muito, Marcelo, como profissional. E me coloco à disposição, tá? Para quem quiser esclarecer dúvidas, pode mandar para o Dr. Marcelo, que ele me encaminha, pode mandar direto a mim. Eu vou mandar para eles as tabelinhas, que nada mais é do que o Tratado de Madrid, mas já vou mandar para facilitar para vocês, para deixar mais mastigado. Mais uma vez, uma honra, um prazer estar aqui, tá? Legal, mesmo, de legal. coração. Obrigado, Nicole. A honra foi nossa. Espero que os nossos colegas tenham gostado. Amanhã, quarta-feira, a gente tem a nossa tradicional live às 17 horas, eu, o professor Levi. Quinta-feira, uma live imperdível sobre podemos voltar mesmo em tempo de Covid. Tá? A gente vai fazer uma live com a doutora Maria Cláudia, que ajudou a escrever o manual da Strauma. Eu acho que é bem legal vocês comparecerem. Quinta-feira. E na sexta-feira, não vai ser uma live, vai ser um Zoom
que a gente vai fazer dentro da Janus e Cursos para saber quais são as atitudes necessárias que o cirurgião dentista deve fazer agora para conseguir sair em segurança, vivo e financeiramente bem dessa crise. Conto com a presença de todos vocês, estão todos convidados. Obrigado, Nicole, obrigado a todo mundo que compareceu hoje aqui no nosso espaço. Eu que agradeço. Estarei